depois de 3 dias extenuantes, e depois de ouvir o professor Sacha, eu acho que a única coisa que eu consigo lembrar é de transfer, coffee break. Não sei se eu vou ter condições de falar alguma coisa sobre direito tributário. Minha querida Suzana, meu caro professor Paulo Aires, professor Estevão, uma honra tê-los aqui conosco. Meu querido professor, sócio, amigo, professor Sacha, se eu pudesse, o senhor seria o homenageado permanente desse congresso. O senhor já foi ano passado, mas eu gostaria de todo ano poder homenageá-lo, seja pela sua história, pela erudição, por tudo que nos ensinou e ensina, né, nesse caminho. Eu, de fato, não vou falar de coffee break, nem de transfer, mas também queria só fazer uma reflexão, porque eu acho que nós passamos esses 3 dias convivendo bem com todos os problemas que o nosso sistema tributário causa, né? Causa à economia, causa ao país, causa aos aumentos de desigualdades sociais. Então, eu queria trazer os senhores a uma pequena reflexão e muito rápida, lembrando, o meu caro amigo André ontem falava que, naquele animado debate da reforma tributária, que o capítulo do sistema tributário constitucional tem mais palavras do que a Constituição americana, né? Então, eu fico pensando assim, nós fizemos uma grande Constituição, uma Constituição que pautava pela segurança jurídica, né, que repartiu as competências tributárias, cujo modo de pensar claramente era por conceitos, exatamente por essa repartição exaustiva. Uma Constituição que buscava, ou busca, justiça tributária e segurança jurídica, que mandou que o imposto de renda fosse progressivo, que os impostos sobre a propriedade fossem progressivos, que os tributos sobre o consumo fossem não cumulativos. Além disso, nós temos um processo administrativo que, pelo que, né, é assegurado no texto constitucional, é um processo administrativo igualitário para revisar o ato administrativo do lançamento. Os órgãos julgadores administrativos deveriam ser paritários. Um processo judicial extremamente evoluído, com vários remédios, como dizia hoje o doutor Paulo Mendes, para buscar a primazia do mérito. Um corpo técnico da fiscalização extremamente qualificado. A gente conversa com fiscais, tanto do município, Estado e União, são extremamente qualificados. Uma tecnologia que em poucos países existem, né? Não só a nossa tecnologia bancária, mas a tecnologia do fisco é extremamente evoluída. Uma procuradoria que eu testemunho todos os dias tenta evoluir para reduzir o litígio. Um poder judiciário que enxuga gelo. Eu não vou falar aqui todos os dados que foram falados no Congresso, né, mas 50% dos processos que estão no judiciário são de cunho tributário. Uma doutrina tributária extremamente evoluída, forte. E aí, a pergunta é, como é que a gente chegou aqui? Por que a gente chegou a esse ponto que nós chegamos, já que nós tínhamos tudo? Nós tínhamos uma Constituição forte, um processo administrativo forte, um poder judiciário forte, garantias constitucionais fortes. E por que virou o caos que virou, a ponto de nós ficarmos aqui pensando em reformas do sistema, que eu não vou entrar nesse mérito. Vamos terminar o Congresso. Mas para quê? A não cumulatividade foi negada por diversas vezes. A gente tem a lei complementar, a lei Candido, a lei complementar 87, além da Constituição, que garantia a não cumulatividade plena, ela só foi sendo adiada.
adiada, inclusive, até esse ano. Em tese, a partir de 1º de janeiro de 2020, o ICMS é plenamente não cumulativo, se não vier uma lei complementar adiando novamente. E eu pergunto, por que não é esse primeiro passo da reforma? Por que não deixarmos que a Constituição seja cumprida? Que a lei complementar 87 seja cumprida? Essa questão da não cumulatividade talvez seja o objeto de maior litígio em juízo, e um litígio que não é jurídico, na minha opinião, porque fico eu de um lado, um procurador da Fazenda de outro, olhando para uma planilha de 35 mil itens e perguntando se aquilo é pertinente, relevante ao processo judicial e no ICMS, se é aplicado no processo produtivo, se o parafuso... Eu me lembro de um caso, uma vez, o professor também lembra disso, que havia uma discussão no Estado, numa siderurgia que nós advogamos, que o forno, como tem 4 paredes, e o aço encostava só em uma delas, que só 1/4 do crédito poderia ser aproveitado. O que acontece? A gente judicializa isso, leva à prova pericial, e, ao fim e ao cabo, quem vai decidir é o perito. Porque só ele vai ter o conhecimento técnico necessário para dizer se aquilo está no processo produtivo ou não. Nós temos um processo administrativo belíssimo. Há um papel dos conselhos de contribuintes, do Conselho de Contribuintes aqui, do CART nosso municipal, do CARF, que tenta a todo custo buscar soluções para o sistema. Eu vejo a batalha que existe nesses 3 conselhos, a seriedade desses conselheiros, e nós não conseguimos. Então, o que me pergunto, e talvez eu não tenha resposta, é como nós chegamos aqui. Como nós conseguimos arrumar um congresso com 24 painéis, durante 3 dias, 5 temas em cada painel, e faltou um monte de tema para discutir sobre direito tributário. Eu acho que muito mais do que a reforma tributária, que, de novo, eu não vou discutir, não é o ponto central do nosso problema. Obviamente, o professor Sacha já deu aqui os parâmetros necessários para o futuro. E eu vou só ficar no meu humilde direito tributário por faltar conhecimento mesmo de tudo aquilo que ele tem. Mas talvez o que esteja faltando ao direito tributário é mais Constituição, mais Estado de Direito, mais legalidade. Quanto mais o sistema reage para fugir da legalidade, a gente tem que introduzir mais legalidade. Quando eu digo legalidade, não é formalismo querendo fugir da tributação. É, por exemplo, se a lei complementar tivesse exercido completamente o seu papel, nós não teríamos os problemas de, em cada município, termos uma legislação. Em cada estado, termos um regulamento. O Brasil hoje tem, em cada estado da federação, um ICMS diferente. Eu falo aqui não como professor, mas como advogado. Eu costumo chegar em alguns estados e me surpreender com dispositivos que constam do regulamento que não tem nada a ver com o ICMS. Alguns estados, por exemplo, não aceitam o aproveitamento de crédito do ativo imobilizado. Aí você pergunta, mas está na lei complementar. Oi? Alguns estados querem tributar o que não é mercadoria, por exemplo, através de portaria. Quando a gente achou que isso tudo tinha acabado. E, às vezes, faz isso por desespero para buscar arrecadação, mas não é esse o caminho. O único caminho possível é o caminho do Estado de Direito. Então, quanto mais a gente deslegalizar o direito tributário, maiores vão ser os litígios, mais temas vamos ter. Vamos ter que fazer um mês da Bradet, um mês inteiro discutindo tudo que tem no direito tributário. Quanto mais o passado é indeterminado, mais irretroatividade a gente tem que buscar.
Ou seja, a nossa missão é de reduzir litígio e não criar litígio. Mas só se reduz litígio num ambiente de segurança. E nesse ambiente de segurança é preciso previsibilidade, respeito à coisa julgada, respeito ao ato administrativo, e retroatividade e confiança. Confiança na lei fiscal. Por exemplo, há um consenso em alguns estados, em Minas nós temos essa discussão também, de algumas obrigações acessórias que não são mais necessárias, ou que estão em duplicidade, etc. Aí eu me pergunto, se há um consenso, por que ele não acabou? Se você perguntar tanto ao fisco, como ao contribuinte, como ao Poder Executivo, como a qualquer um, todo mundo vai dizer, não, realmente, isso é obrigação. Não acabou porque há uma relação de desconfiança. Quanto mais se desconfia, mais se vigia. Quanto mais se vigia, mais burocracia se cria, né? Então, não há outro caminho se não buscarmos também uma relação de confiança. A burocracia só vai diminuir se houver uma relação maior de confiança. E confiança dos dois lados. A guerra ou o litígio não deu certo. O sistema ficou caótico porque cada um partiu para um lado. Cada um polarizou de um lado. E vai continuar caótico, mesmo que se aprove uma reforma tributária, porque a essência do problema não está somente na tributação, está no excesso de incentivos fiscais, está no excesso de normatização, porque não há um exercício daquilo que o professor Sacha sempre chamou a atenção, da lei complementar, porque o Poder Judiciário tem dificuldades extremas de argumentar e decidir, e ter coerência nas decisões. Então, o que me parece é que nós chegamos até aqui, por nossa culpa, de todos nós, porque a gente sempre achou que o litígio era a melhor solução. Vamos resolver o problema terceirizando o problema ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não deu conta disso. Se manteve com uma instabilidade de decisões muito grande. Basta vermos que nós demoramos 16 anos para entender o que era a palavra insumos no PIS e COFINS. E agora aparecem duas palavras para entender o que é insumos, e a gente agora vai discutir qual é o significado das duas palavras. Seguindo a lógica, a gente vai para 32 anos, porque já são duas palavras, né? Ou seja, esse sistema, ou esse modo de fazer, não deu certo. Não está dando certo. E, de fato, ele trava o país. Não é que a reforma vai fazer que o país cresça por si só, mas ela vai criar, a reforma que eu digo desse pensamento, ela vai criar um ambiente de negócios em que pode-se fazer um investimento sem se surpreender, por exemplo, com o rompimento de uma coisa julgada, em que se pode fazer um investimento sem se surpreender com uma portaria que vai fazer vezes de lei. E, por outro lado, o fisco pode também ter, diante da transparência do contribuinte, a certeza daquilo que vai arrecadar. Então, esse me parece o ponto essencial. Quanto mais se tenta desconstitucionalizar o direito tributário, deslegalizar, cabe a nós, operadores do direito, dizer, esse caminho já vem sendo feito desde 88. E é preciso voltar àquilo que a Constituição nos colocou. O núcleo, a estrutura constitucional, que é o Estado de Direito, que é mais legalidade, mais irretroatividade, mais confiança na lei fiscal. Eu não posso ter, por exemplo, uma consulta, ou mesmo uma decisão do CARF, que é o próprio Estado, revisando o seu lançamento, e essa decisão não vale nada. Se ela foi proferida pelo Estado, ela pauta uma conduta. Ela gera no contribuinte a expectativa de que, seguindo aquilo, tudo está certo.
Então, me parece que o grande balanço que se faz desse Congresso, e de tudo que foi dito aqui por grandes mestres, quem sou eu para trazer o que eles já disseram, só me cabe repetir, é que nós temos que buscar o ambiente de negócio. Não é uma mudança de dispositivos na Constituição. É uma mudança do próprio espírito. Essa questão que o professor Estevão tão bem tratou, da criminalização do empresário, agora que ficou mais evidente, mas isso já vem acontecendo há algum tempo. Multa agravada, ou multa qualificada, perdão, com representação para fins penais. O conselho, ou os conselhos administrativos não revisam a representação, aquilo vai direto para os órgãos policiais. E o empresário é chamado lá para explicar, às vezes, uma questão de alta indagação jurídica. Criminalizar a atividade empresarial é decretar a impossibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico. Quem vai querer se arriscar? Eu tenho casos por esse país afora que diretores de empresa que já não estavam no exercício do mandato há mais de 20 anos foram citados para prestar depoimento na polícia, porque a ata do Estado estava defasada. Você imagina um senhor já de idade, muita idade, recebendo aquela intimação dizendo que ele podia ser preso por conta de um ato que uma empresa praticou algum tempo atrás, e ele saiu dessa empresa há 20, 30 anos atrás. Qual é a imagem reputacional que o Estado vai ter perante esse contribuinte? Porque o Estado precisa, sim, se preocupar com a sua imagem reputacional. A legitimação do tributo vem da imagem reputacional. Se o Estado cuidar da sua imagem perante o contribuinte, certamente o ambiente fica mais de confiança do que de desconfiança. Agora, quando a imagem que se passa é uma imagem de punição, de que qualquer conduta feita pode levar o empresário à cadeia, porque é isso que ele pensa, ele é um leigo. Imagina ele receber... uma vez um diretor amigo recebeu uma intimação, ele estava fora, né? A empregada ligou para ele, ele me ligou, falou assim, eu posso voltar para minha casa? Eu acho que ele já achou que a polícia estava toda lá embaixo. E era uma intimação para explicar sobre um PTA que estava sendo discutido em juízo, numa questão de alta indagação jurídica que nem foi decidida pelo Supremo ainda, está com repercussão geral. Que ambiente é esse que a gente cria? Isso que me parece o mais relevante. Empresas, a gente viu aqui falando sobre seguro-garantia, carta de fiança para garantir as execuções fiscais. Às vezes, a busca para executar esse seguro-garantia antes do trânsito em julgado. Imaginem o abalo reputacional de uma empresa que recebeu de uma seguradora a determinação de que o apólice vai ser liquidado. Vocês acham que essa seguradora vai aumentar o valor que ela vai cobrar no próximo seguro ou não? Você, às vezes, nem vai mais dar seguro àquela empresa. Porque tudo é uma questão reputacional. E a questão reputacional tem a ver com o ambiente. E o ambiente tem a ver com como nós tratamos o ambiente. Portanto, sem muito alongar, era essa, na verdade, a mensagem que eu queria passar. Enquanto nós não reformarmos o nosso pensamento, no sentido de que nós precisamos da empresa para o desenvolvimento econômico e nós precisamos do fisco, mas que essas duas partes precisam tratar de forma transparente, segura e confiável o ambiente que elas vivem, não adiantará nenhuma mudança do ponto de vista do tributo. Portanto, o que eu recomendo a todos nós é mais Estado de Direito, mais democracia, mais legalidade, mais confiança, mais irretroatividade. Quero, por fim, agradecer a cada um de vocês a confiança que tiveram na Bradt,
Agradecer o esforço imenso que é estar aqui o dia inteiro, né, discutindo direito tributário. Dizer que foi um prazer imenso em tê-los conosco. E agradecer pela paciência de ter me ouvido e, sem querer atropelar a nossa presidente, dizer que o próximo painel também vai ser ótimo. Quero todos aqui até o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Walter. Estava com medo de acabar o painel muito negativo, então você trouxe várias propostas, que bom, né? Melhor. Com isso, eu encerro esse painel e peço para que todos fiquem, que nós vamos, dado o adiantado da hora, emendar o próximo painel e não teremos agora o coffee break, que vai ser ao final. Muito obrigada a todos. Assim,